E amados, então, bom dia. Não tá dando para ver direitinho? A imagem está cortada ou não? Tá Como é que tá? cortado. Ah, tá Tudo. cortado? Tá tudo cortado? Então, como é que eu vou fazer aqui? Peraí, que eu vou fazer aqui. Peraí. Aceito. Vamos ver. Assim é melhor, né? Vou ver se agora vai cortar. Sim, agora ficou melhor. Agora não cortou, não. Agora tá inteira? Tá inteiro. Beleza. Então nós vamos começar agora a falar um pouco. Falar agora, nós saímos do Renascimento. E nós vamos falar um pouquinho aí sobre o Barroco, né? E a importância do Barroco, né, para a gente, principalmente para o mundo. Então a gente está vivendo uma fase muito complicada, né? Logo depois da Idade Média, como nós já estudamos, existe uma transformação muito grande a partir daí. Por quê? Porque na verdade o que acontece? A gente está saiu da Idade Média, né? Saiu da Idade Média, e aí veio o Renascimento com uma ideologia completamente inovadora a partir daí, né? Trazendo a sua inovação. E aí nós temos então, né, outra questão aí, né, que a igreja começa a enfrentar, né, a reforma protestante e a ter um elemento também de contra-reforma a partir daí. Então a gente tem de início um barroco onde tem uma arte completamente voltada para uma questão da religião, religiosa a partir daí. Então o que nós temos, né? O movimento, né, de lógico, né, praticamente que volta-se, né, um pouco a Igreja Católica, e esse movimento se desenvolve aí no século XVII, né, claro, impondo a questão ali da questão também da reforma, né, lutando aí para que realmente possa combater, né, a questão dos protestantes. Mas o que acontece? Nós temos um contexto histórico envolvido aí. O que tem envolvido tudo? Né? Uma sociedade pobre, uma sociedade que está cheia de guerras e um conflito religioso muito forte também. Então, tudo isso começa a trazer também essa problemática. E aí vem essa ideologia também do Barroco. O Barroco, na verdade, ele queria trazer a Idade Média com a nova roupagem, tá? Porque a gente sabe que existiu tantas coisas acontecerem, e que a gente sabe que muitas coisas, por exemplo, vamos dar um exemplo, vou dar um exemplo, uma curiosidade, por exemplo, a questão da doença da peste bubônica, né, que dizimou quase 200 milhões de pessoas, foi muita gente, né? Às vezes estou exagerando, mas foi muita gente. Mas, por exemplo, eles, naquele momento na Idade Média, quando começou a surgir a doença, né, a gente sabe que a igreja ela se envolve muito, né, com a questão política antes do Renascimento. Um exemplo básico que aconteceu, eles começaram a atribuir os gatos, um papa na época falou assim: você tem que matar o gato, porque gato é uma questão de bruxismo e está envolvido com ritual de bruxaria, não sei o quê, e o povo começou a matar os gatos, né? Porque o povo acreditava no que falava, era a fake news ali da época, né? E aí o povo começou a matar os gatos. Com a matança dos gatos, que aumenta, aumentou o número de ratos, e a fuga do rato começou a transmitir a peste bubônica. Então, quer dizer, eles mataram o gado, matou o gato com força, e aí desencadeou uma peste também, porque aí começou a aumentar a população de rato, que quem comia os ratos eram os gatos, e começou a loucura. Então, o que acontece? Então, acaba que veio o Renascimento, reestrutura tudo, e aí a igreja perde. Por quê? Porque ela é questão da ciência da reforma protestante, né? Que esse movimento religioso acabou gerando conflitos e mudanças também. Por isso que existem os conflitos religiosos. As guerras, lutas, perseguições, a Igreja Católica contra a Igreja Protestante, Inquisição e Tribunal de Santo Ofício, né? E outra coisa também que vai acontecendo a partir daí é a limitação da produção artística a partir daí. E o que nós temos? Nós temos o absolutismo, o capitalismo, a sociedade das ordens, aquela hierarquia que ainda estava conduzindo o povo, mas que estava se transformando, né? Os países, né, da Europa, por exemplo, né, já tinham uma política completamente diferente, né, e o sistema fortemente hierarquizado, centralizado. Já o capitalismo começa a surgir em massa também,
aqueles que se tornam ricos, aqueles que se tornam os donos dos comércios, aqueles que começam a trabalhar com as importações, mas acaba se tornando limitada também a partir daí. E a hierarquia, né? O clero, a nobreza, o terceiro estado, que era o povo, a burguesia. Então, tudo isso também começa a influenciar nessa questão do barroco. Né? O barroco, na verdade, veio de uma palavra espanhola, barroco, que quer descrever uma forma irregular, que são pérolas irregulares, formas irregulares que se transformam, né, que precisam ser lapidados, que precisam ser transformados. Essa é a origem. Não tem nada a ver com barro. Quando a gente fala do barroco, a gente fala assim, nossa, o que é o barroco? É a arte do barro. Nada a ver. Nada a ver com barro, nada com isso. E rompe com as ideologias, né, totalmente renascentistas, é como falei para vocês, é uma roupagem nova da Idade Média, uma nova roupagem, é como se trouxesse, assim como o Renascimento trouxe a ideologia greco-romana, o Barroco traz uma ideologia também completamente diferente da Idade Média, uma nova roupagem, né? O que acontece? Esse equilíbrio entre a razão e a emoção, a associação entre a arte e a ciência, e tudo isso, esse racionalismo, né, dá então lugar à emoção, à inspiração, à dramaticidade, e tudo isso aconteceu aonde? Surge também na Itália. E aí nós temos a pintura em si, né? Eu coloquei pintura mural, mas é a pintura geral, tá? A pintura em si, ela tem esses. Claro que o barroco, em várias cidades que passou, teve características completamente diferentes, mas o predomínio era o único. É o predomínio da emoção, não da razão, o contraste entre o claro e escuro, a gente vai ver muitos isso, a presença do tom, claros, tons escuros, a expressão dos sentimentos, a questão da religião, da mitologia também era retratada. Michelangelo, por exemplo, que ele foi um grande renascentista, ele também acabou se voltando também para esse lado do barroco também, essa questão mais emotiva, mais dramática também nas suas obras. Ele tem uma das obras de Michelangelo que já começa a colocar essa ideologia do barroco, é a pintura, né, o Juízo Final, que está na Capela Sistina, no altar da Capela Sistina. E o que nós temos? Nós temos, então, uma pintura emotiva, porque, como eu falei para vocês, trabalhando a emoção, conquistar as pessoas pela emoção, religiosa, porque a Igreja Católica acaba se envolvendo e financiando muito essas pinturas, grandiosa, porque todas as obras do barroco acabam se tornando muito maiores e grandiosas para que realmente possa emocionar e realmente tocar as pessoas que entrassem em contato com essas obras. A teatralidade, né, aquela questão que aquela obra foi feita naquele momento, naquele exato momento, como se pegasse a imagem naquele momento. Então houve também paredes, tetos totalmente pintados. Né? Aí nós temos os drapeados mais exagerados do que no Renascimento, que traz a ideia do movimento, o espaço da obra, o espaço muito maior, né? E as estruturas arquitetônicas sempre projetadas para o céu, para dar aquela identidade mesmo da religiosidade do movimento. Então, como eu falei para vocês, as características principais, a valorização da emoção, né? A questão da emoção, que a fé possa ser conquistada através da emoção, os efeitos decorativos muito fortemente colocados, a escultura e a arquitetura têm uma relação muito grande, então a gente vai perceber isso nessas grandes construções, o contraste entre o claro e escuro, a luz e sombra, pinturas com efeitos de ilusões, ilusionistas também. E aí nós temos a característica da pintura barroca, que é mais interessante aí, nós temos também muitas coisas acontecendo que chamam a atenção também, né? Porque aqui nós temos Caravaggio, você vai escutar várias pronúncias. E Caravaggio, ele faz as suas pinturas e ele trabalha muito essa questão da luz e sombra, você percebe a área central da obra iluminada, a presença, né, do vermelho, né, a questão ali. E essa obra aqui é a obra A Morte da Virgem, que gerou grande polêmica na época, porque pelo dogma, né, da Igreja Católica, por exemplo, Maria, ela foi assunta de corpo e alma ao céu, então não teve a presença
do corpo. E aqui eles estão no momento da morte de Nossa Senhora da Virgem Maria. A presença da auréola, que era algo muito utilizado na Idade Média, né? Então, o que acontece? As obras de Caravaggio, ele trazia muito impacto nessas obras, né? Era muito impactante, muito realista, e trazia esse efeito muito grande. Então, a gente percebe o detalhe da obra, como eu falei para vocês. O rosto, as expressões, a questão do corpo, dos drapeados, aqui, como eu falei para vocês, de forma sutil, a auréola, ou como é que fala, halo, né? Que eles falam também, que é muito presente nas figuras santas. Então você percebe o despojar do corpo, as mãos completamente, né, mostrando a dramaticidade desse momento aí da morte da Virgem. Tá? Outras questões também, ele trabalha muito fortemente os efeitos da iluminação, né, que esse nome desses efeitos, como aqui na ceia de Emaús, que nós percebemos então o tenebrismo, é também chamado de tenebrismo, nas obras que ele coloca aqui também, e aqui nós percebemos uma iluminação aqui, a ceia de Emaús, o momento onde que Cristo, né, aparece para os discípulos de Emaús, e eles não conseguem perceber que é Cristo, né? Então, ele retrata, né, o Caravaggio, as cenas bíblicas, né, de uma forma, né, que ele coloca o cotidiano da vida dos santos, de Jesus e de várias outras expressões bíblicas também, tá? As cenas, né, eram menos expressivas, mas com mais tenebrismo, com mais iluminação, apesar que logo depois ele começa a colocar mais expressões aí nas suas obras. Aqui, por exemplo, Judite degola Holofernes, aí você vê, né, aquela questão do sangue esguichado, e você percebe aquela presença do manto, né? Não sei se vocês notaram na obra da Virgem, mas esse manto, né, a simbologia da morte, né? Porque você pode ver, se a gente voltar aqui, vocês vão perceber, opa, se a gente voltar, olha, aqui na obra, aqui que vocês percebem, ó, o manto vermelho também, simbolizando como se fosse a questão da partida, da morte também, para vocês perceberem que ele usa alguns elementos, ele repete, ele traz a repetição desses elementos nas suas obras. Então, o que acontece? Ele não pintava a aristocracia, né? Ele ia além disso tudo. Ele buscava, então ele foi considerado, gente, um importantíssimo pintor da luz. E essa obra dele aqui é uma das muito interessante, porque na verdade né, Davi com a cabeça de Golias, e aqui resume o estado do artista. Por quê? Porque Caravaggio, ele era homossexual, só que naquela época vocês sabem que não podia nem pensar em assumir tal questão, né? E aqui ele retrata a cabeça deles aqui, né? Ele, né, a cabeça de Golias como se fosse ele mesmo, e aqui o jovem no qual ele era apaixonado, no qual ele teve uma desilusão muito forte, muito profunda, que retratou aí a maneira que ele se encontrava. E ele gostava de colocar, além dele como sendo modelo, ele colocava de colocar como seus modelos, né, assim, modelos para posar nas suas pinturas. Ele pegava rosto de vendedores, músicos, ambulantes, ciganos. Então ele gostava realmente de pegar pessoas do povo, né? Era essa a questão que ele queria colocar aí. Então, esse contraste de luz ele valorizava muito na sua pintura, porque para ele trazia, né, um aumento, né, uma valorização, e os corpos começam a ganhar volume a partir dessas pinturas aí, tá certo? Aí nós temos o Tintoretto, que é a expressividade do corpo. Já Tintoretto teve dois aspectos marcantes aí e importantes, que o corpo é mais expressivo do que o rosto, e a intensidade muito grande da presença da luz e da cor. Então era isso. Então, para ele, o corpo é mais expressivo do que o rosto. Então era nisso. Então, essas são as características de Tintoretto. Nessa obra aqui, por exemplo, aqui da Cristo em Casa de Marta e Maria, nós temos então aqui no primeiro plano, né, a mulher, né, de vestido, né, aqui totalmente, o manto vermelho sobre o seu colo, vestido azul, e o manto vermelho sobre o seu colo, né? Então aqui nós temos depois Cristo,
aqui, né, do Cristo, depois aqui a outra mulher. Né? Que vocês tenham uma ideia, essa aqui, Maria, né, que essa pintura é Cristo em casa de Marta e Maria. Maria, por exemplo, ela era uma prostituta de leprosos, para vocês terem uma ideia. E ela estava aqui ouvindo Jesus. E essa passagem bíblica narra um momento em que ela está aqui ouvindo Jesus e a Marta está reclamando, porque a Marta corria, fazia tudo de uma vez, queria fazer tudo. E esse local aqui, por mais interessante essa pintura, ela retrata que onde Jesus gostava de ficar, que era em Betânia, né, onde eram as pessoas, né, desprezadas pela sociedade. Olha, eu acho isso muito incrível, né, que Jesus sempre estava no meio das minorias, daqueles que eram discriminados, que eram rejeitados pela sociedade, ele gostava de estar ali. É incrível isso, né? E essas três figuras aqui, a gente começa a perceber, elas refletem a questão de uma luz intensa, e vocês percebem que os corpos são mais esguios e são mais, né, tem mais presença do que propriamente o rosto. E aí você percebe que no fundo as pessoas estão praticamente assim, o rosto não muito expressivo, não dá para identificar, porque são menos expressivas e são colocadas de lado, porque o foco são esses três personagens aqui. O fundo também é distante. E aí nós começamos a perceber, né, que esse cenário todo aqui compõe o ambiente da casa. O Tintoretto preocupava-se também com o cenário. A presença do vermelho, mantos, não sei se vocês conseguem perceber, mas é uma característica dessas obras. E aqui um momento, e há uma luz aqui presente na cabeça de Jesus, como se representasse, então, como falei, a auréola melhorada, né? Uma luz com grande intensidade. Né? Então, ele falava, né, que sempre o quadro devia ser visto inicialmente como conjunto, depois perceber os seus detalhes. Né? Então, essa obra é muito cheia de significados também. Tá? Bom, e essa é que eu falo para vocês, é a obra mais importante, sempre vocês vão estar referindo, sempre quando falar de Tintoretto, vai estar se referindo a essa obra, Cristo em Casa de Marta e Maria. E nós temos Andrea Pozzo, já Andrea Pozzo, ele foi considerado o pintor barroco da abertura do céu, né, porque ele desenvolveu as suas pinturas muito no teto das igrejas, né, nos palácios, porque, na verdade, nesse período começa a se preocupar com palácios importantes, começa a preocupar com ambientes externos, então ele começa a se preocupar com praças, começa a surgir projetos paisagísticos a partir desse momento, para também observar o que tinha em volta. Isso nós vamos perceber na arquitetura, que eu vou comentar com vocês mais para frente daqui a pouquinho. Então, o que acontece? A pintura de Andrea Pozzo era completamente, né, decorativa. A predominância era decorativa. E ele trabalhava uma perspectiva completamente audaciosa, gente, porque realmente um grande afresco dele, que eu coloquei aqui para vocês verem, a Glória de Santo Inácio. Olha aqui, isso aqui são janelas, né, as janelas da igreja, e que as colunas, é muito louco, vão se misturando com as colunas falsas, né, vamos assim dizer, da pintura, e que dá a impressão que quando você entra dentro da igreja e olha para o teto, você dá a impressão que você está flutuando e que você está no encontro aí da glória mesmo, né, e no encontro do céu. Né? E essa pintura, ela está na igreja né, de Santo Inácio, em Roma, né, e a ilusão que ele coloca, né, a perspectiva profunda, as paredes, né, e as colunas se misturando completamente com o teto, com tudo, parecendo que está abrindo mesmo, e parece que os anjos nos convidam a entrar aí nesse mesmo céu aí de Andrea Pozzo. Né? E outras obras ele fez assim grandiosas a partir daí. Então, em mais um detalhe da obra, para que vocês possam ver de outra visão, tá? Isso aqui é uma falsa cúpula, isso aqui é uma parede reta, tá? E o que ele fez aqui? Aqui ele criou uma cúpula, tudo isso aqui é falso, ele criou uma cúpula falsa na igreja de São Francisco Xavier, para dar a impressão de que lá existia uma cúpula. E as pessoas entram, quando entram, realmente dá a impressão que você está vendo, parece que tem uma cúpula por fora, né? E fez com que ele fizesse essa pintura. Outra grande obra e outras grandes obras que ele foi fazendo a partir do tempo. E aí, oi? Você volta do slide? Eu não peguei o nome do artista. Ah, tá. Vou voltar aqui? Andréia? Andrea Pozzo. Ah, tá. Obrigada.
Nada. Então, o que acontece? Aí nós passamos já, saindo da pintura, nós estamos agora na questão da escultura. A escultura barroca. E querendo ou não, a escultura barroca ela foi muito praticada nesse período. Né? Ela foi muito colocada. A escultura foi muito... foram muitas encomendas a igrejas, famílias ricas, monarcas. Né? Tinha contraste de volume, textura, luz, movimento, expressividade, cenografia. Era uma escultura que você poderia ver de todos os lados. Eu aconselho vocês a assistirem 2 filmes maravilhosos que mostram muito sobre essas obras artísticas, né, do Barroco, do Renascimento. Se vocês puderem assistir, um filme chama Anjos e Demônios, tá? Um filme com... esqueci o nome do ator, mas eu gosto dele, Anjos e Demônios. Não sei se alguém assistiu o filme perfeito, Anjos e Demônios. E o outro é O Inferno, que também é muito louco. Eu vi os 2 filmes. A sequência dos 2 filmes maravilhosos. Vale a pena vocês assistirem, porque realmente reflete o que nós estamos estudando agora. E os temas eram a Bíblia, eram temas marianos, né, que é a Sagrada Família, Nossa Senhora, a valorização do Papa, porque não podia também deixar de valorizar a questão da religiosidade, a valorização do Papa. Então existiam esculturas papais também. E o que nós temos aí? Uma execução, né, mais rigorosa, né, a perfeição das formas, no movimento. Aí nós temos aqui o David Bernini. Bernini foi um dos grandes escultores desse período. Aí você vê um Davi diferente do Davi de Michelangelo, né, que já tinha aquela toda pomposa, que não, que já transmite o movimento, momento em que ele também vai atacar, a expressividade do movimento, né, a questão cênica muito presente, interpretativa, como Plutão e Proserpina, olha que interessante, no qual ela tenta se escapar aqui, mostrando todo esse conflito, então muito fortemente retratado aí no barroco, na escultura barroca, a partir daí. Né? E o que acontece? As obras eram para ser feitas e apreciadas de todos os ângulos, como eu falei para vocês, de todos os ângulos, de todos os lados. Aqui nós temos Santa Cecília de 1600 de Stefano, então eles usavam variados materiais. Pedra, bronze, ouro, prata, madeira também era utilizada, a gente vai ver isso principalmente no Brasil, né, a utilização da madeira também, porque existiam vários barrocos, o barroco foi uma questão única, mas ele acaba se tornando particularmente diferente em cada região que ele passa também. Tá? E o que tem nessas categorias aí da escultura barroca? Uma escultura monumental, né, que ornamentava a arquitetura religiosa ou arquitetura civil a partir desse momento. Então a gente percebe muita presença. Então quando você anda lá no Vaticano ou na Itália, por exemplo, que é o berço, né, do barroco, você vai ver várias esculturas espalhadas em praças, avenidas, na parte de fora de espaços públicos, e esculturas enormes. Né? E, como eu falei para vocês, cumpre a função urbanística, alegórica. Como eu falei, o que é alegoria? É como a Estátua da Liberdade. A liberdade era uma mulher? Ninguém sabe. Isso é uma alegoria. Né? E a questão comemorativa, que eles começam a colocar também escultura de figuras importantes, colocando aí a presença dos seus primeiros heróis. E aí eu coloquei, né, a escultura. Aqui nós temos um exemplo esse de Santa Teresa. Né? O momento, olha que incrível essa obra é de Bernini. Então você vê os drapeados muito mais exagerados do que no Renascimento, tá? A questão do anjo, da divindade, a divindade também de Santa Teresa, que é Santa Teresa d'Ávila, né? E você percebe realmente os drapeados, as curvas, a utilização do dourado também muito presente, porque o ouro acaba se tornando a característica também das obras barrocas, também essa presença da ourivesaria. E o drama, a dramaticidade, o sofrimento, você percebe no rosto aqui um momento de grande santificação de Santa Teresa, é como se transmitisse o sofrimento também, a partir daí, tá? Então Bernini foi o grande escultor desse período. E o mais interessante nisso, o que ele queria colocar nas suas figuras? Exprimir as emoções, a alegria, dor, sofrimento, e que pudesse realmente transmitir e apresentar todos os efeitos, tanto de movimento como decorativo.
né? E ele foi, além de tudo, Bernini, né? Ele foi completo artista. Ele foi arquiteto, né? Urbanista, escultor, decorador, pintor. Foi ele que projetou, para vocês terem uma ideia, a Praça de São Pedro, porque a igreja, a Basílica de São Pedro, foi projetada por Michelangelo. E, como eu falei para vocês, eles começam a se preocupar com as estruturas externas das igrejas, onde as pessoas pudessem conviver. E aí ele projeta também a parte aí da Praça de São Pedro, tá? Que é muito legal também. E aí ele coloca, né, o que faz ele sentir, eu coloquei para vocês, né, o que ele sente quando ele vai fazer as obras, né? Vi na sua mão uma longa lança de ouro e o ferro da ponta parecia ter fogo. Então isso se baseou no texto ele baseou essa escultura no texto de Santa Teresa d'Ávila, tá? Ele pareceu-me ser confiável por momentos no meu coração. Quebrou-me as estranhas, deixando-me em chamas com o grande amor de Deus. A dor foi tão grande que me fez gemer, e ainda assim fui superando esta dor excessiva, sem poder ver-me livre dela. A alma está agora satisfeita com Deus. A dor não é física, mas espiritual, embora o organismo tenha sua cota parte dela. É um sentimento de amor tão doce que agora tem lugar entre a alma e Deus. Olha que como ele trabalha em cima do texto de Santa Teresa d'Ávila, que foi uma doutora da igreja. A Santa Teresa d'Ávila, ela entrava num momento de oração tão profunda que ela chegava a flutuar, para vocês terem uma ideia. Era uma loucura. Então, acaba que ele baseou-se tudo isso. E você percebe aqui, né, a questão do rosto transmitindo essa emoção, esse êxtase, tá? E aqui nós temos Apolo e Daphne, outra, né? E durante muito tempo aí nós temos que Bernini ele foi desprezado, né, pelos acadêmicos, né, porque ele era considerado aí como suas obras eram monstruosas demais, né? Então acaba que ele não era aceito pelos críticos, né? Mas na verdade o que ele queria? Ele realmente fugiu e ele trouxe muito mais característica e emoção. Ele foi vítima de uma apoplexia, se eu não me engano, uma, não sei se é uma questão de dar na cabeça, eu sei que é um negócio que tem a ver com a cabeça, se eu não me engano, né? E ele foi vítima disso, dessa apoplexia. Vou até pesquisar aqui para mim não deixar dúvida para vocês. Vem a ser apoplexia. É derramamento de sangue ou de serosidade no interior de algum órgão. Pode ser também um acidente vascular cerebral, né? Então ele acabou sendo vítima disso, tá? E aí temos aí Davi, depois nós tivemos anteriormente aí Apolo e Daphne, né? Diferente de Michelangelo, né? Como eu falei para vocês, que representa um Davi todo austro, ele não, ele já coloca como se o Davi dele fosse aquele que já tem o adversário, onde que tem que lutar e aonde tem que lançar essa pedra de uma forma rápida. E o Papa Urbano VIII foi o maior patrono, foi o que realmente encomendou muitas obras de Bernini, essas obras maravilhosas aí. O Rapto de Proserpina, né, que aí você percebe aí a dramaticidade, né, você percebe toda a ideologia, toda a questão aqui do rosto, do desespero, e até mesmo, olha aqui, é como se ela batesse no rosto dele, a barba do cara desse aquele movimento. Gente, ele pensava realmente o tônus muscular, toda a questão retratada aí do desespero, a mão agarrando aqui como se realmente afundasse, né, no corpo, dessa mulher. Então é interessante perceber as obras, né? E aí Bernini também, como eu falei para vocês, né, ele faz vários trabalhos, né, e a sua escultura, ela realmente deixa para nós essa dramaticidade muito forte, tá? Além de ter a pintura, a arquitetura, o urbanismo muito presente. Nós temos na Espanha também dois grandes artistas, nós temos aí El Greco e Velázquez, né, que são representativos aí muito fortes do barroco espanhol, que também teve outras características. Mas, Fernando, então o barroco ele teve uma questão muito voltada para a Igreja Católica. Teve sim, mas não podemos esquecer que também teve o barroco protestante, né? Enquanto o barroco, né, católico ali pregava a questão daquela nova roupagem da Idade Média, da simplicidade, da dramaticidade, se você tem que
que voltar para Deus, porque senão você vai para o inferno, olha o que vai acontecer, você não vai ter aquela glória maravilhosa como Santo Inácio retratou aqui na igreja, olha que lindo, você quer isso para a sua vida, mas também existiu o barroco protestante, que eu vou comentar com vocês também, tá? Então o Eu Greco, né, ele trouxe essa ideologia, né, que ele já trabalhava as formas alongadas dentro das suas obras, né, a verticalidade das figuras, e nós temos exemplos aí da sua obra também, tá? O encontro do Condor Gás, que aí você percebe toda uma estrutura, apesar que na Espanha também o barroco ele acaba se tornando, porque o El Greco foi a Roma também se embebedar um pouquinho ali na Itália, para depois ir para lá para colocar a verticalidade nas suas figuras, mas não deixando a questão religiosa, que aí você vê padres, bispos, muito presente, até mesmo retrato de papas dentro das suas obras também, tá? E essas figuras esguias, como eu falei para vocês, olha, muito finas, muito alongadas, e aqui a ressurreição de Cristo, você percebe que foge completamente da questão do barroco, né, que tem pouco, do barroco italiano, que tem pouca iluminação, mais iluminação, e essa tem uma questão de brilho diferente, não é mais a presença da luz, mas mais do brilho, e ele começa a fazer muitos ícones bizantinos também. O que são ícones? São figuras sagradas para ser colocadas dentro das igrejas que têm uma representatividade sacra, né, como se fosse uma imagem, tá? São Martinho e Pop também dentro aí da sua representatividade. Velázquez, né, ele retrata pessoas da corte, ele retrata muito a corte espanhola e ele ficou muito famoso em retratar a corte espanhola, retratou o dia a dia do povo espanhol, a velha cozinheira também, as meninas do conde, né, ele trabalhou muito a luz também como Caravaggio. As Meninas, que também é uma obra dele muito, muito bonita, tá? Aqui é a velha cozinheira, que aí você percebe uma noção fotográfica e uma figura que agora começa a fugir dentro do barroco, mas que começa a fugir um pouco da questão da religiosidade. Olha para vocês verem como é realista a pintura, né? A presença dos detalhes. E isso começa a ser utilizado muito nos Países Baixos, porque já tem um barroco ali mais protestante, que foge um pouco da religiosidade católica. Tá? O Aguadeiro de Sevilha, outra obra que você percebe os detalhes até mesmo nas vestes. Tá? A iluminação é como se a luz viesse de frente de onde eu estou olhando, é como se o espectador iluminasse com o seu olhar a obra. As Meninas, né, uma das obras mais famosas, né, que ele fez, o que é muito interessante, é uma das obras-primas de Velázquez. Né? Primeiro, o que acontece? Nós temos aí a questão da iluminação, ele se insere, ele faz um autorretrato se inserindo na obra, olha aqui, ele aqui, tá? Ele retrata o casal, né, que observa a pintura, e o que é mais interessante, nesse período não existia, gente, a figura da criança, do infantil. Então a gente percebe muito as meninas, as crianças, às vezes retratada com um rosto mais adulto, né? Porque na verdade retratava que a criança, ela era um adulto em miniatura, né? A profundidade, né? A distribuição dos objetos, o cachorro também presente na obra, ele coloca, né? E ele coloca o casal lá refletido no espelho do fundo, que eu falei para vocês, que isso é muito interessante, né? E aí o que acontece? Né? Ele coloca isso e se coloca presente na obra, que é o mais interessante. Né? Ele coloca o outro, né, aqui na escada também, essa luz, as janelas, né, portas abertas, quer dizer, né, não a janela, mas a porta. Então ele coloca isso, até o funcionário, né, que ele retrata aqui do palácio, aqui nessa porta aberta. Né? E então o que acontece? É uma composição de cena, de uma cena muito curiosa, que faz com que nós possamos ficar pensando o tempo todo, né, como, né, essa obra é interessante. Né? É uma das obras mais famosas de Velázquez. Conde, que faz também retratos, né, como ele, o Conde Duque de Olivares, e aí nós temos, então, nos Países Baixos. Então, eu vou parar por aqui, tá? E aí depois, na próxima aula, nós vamos continuar
Então, essa obra aí nos Países Baixos, tá certo? Tem alguma dúvida? Alguma dúvida, meus queridos? Fernando, no começo você colocou absolutismo, capitalismo e o quê? Deixa eu voltar aqui para você. Só um minutinho. Opa. Deixa eu voltar aqui para você. Eu fechei, né? Deixa eu abrir aqui. É absolutismo, capitalismo. Espera aí que eu vou olhar para você. Só um minutinho que eu vou abrir aqui e vou olhar para você.